Fala comigo, tudo bem? Eu sou Felipe Gibran. Eu sou Pamela Campos. E eu sou Agnes Alencar. E esse é o RPCast, o podcast simples, mas revolucionário do Reino em Pessoa. Quero primeiro agradecer você que está acompanhando a gente. Tem muita gente aqui que acompanha desde o primeiro episódio, gente que está fazendo a maratona aí do RPCast ouvindo. Agradeço demais você, cada compartilhamento, cada vez que você faz o download do nosso episódio é bom demais. Agradeço muito você que está aí no nosso Apoia-se, ajudando esse projeto a continuar. Obrigado, valeu demais. E hoje nós estamos aqui de cara nova. Siga com a gente acompanhando o que a gente está fazendo aí. Bom, gente, como vocês perceberam, não apenas o cenário mudou, o formato mudou, mas também vocês vão ver que o nosso estilo de episódio tá um pouquinho diferente, mas eu não vou contar tudo, a gente vai ter várias surpresas ao longo desse episódio. E a Pamela vai começar introduzindo pra gente sobre o que a gente vai falar. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu vim vestida a caráter, tô com a minha blusinha, território indígena, porque hoje o tema é polêmico. Eu não imaginava que em um momento da minha vida a gente ia falar de calvinismo e indígenas na mesma frase. E pra começar um pouco sobre esse assunto de missões indígenas, colonização e toda a retomada indígena do nosso país, eu queria trazer para vocês um panorama histórico dessa discussão que a gente vai ter hoje com a nossa convidada super especial, que é a Priscila Reis, indígena aí em retomada, historiadora, teóloga e calvinista. Infelizmente, nem todo mundo é perfeito. A gente tem que carregar cada um a sua cruz. A nossa é essa, né, Pamela? É verdade. Uma hora a gente chega calvinista, lá. Uma hora a gente chega lá. Nada contra, inclusive tem amigos que são. Então se apresenta pra gente, Pri, por favor. Eu sou a Priscila Ribeiro, teóloga indígena em retomada. E tô muito feliz de estar aqui nessa conversa hoje, apesar de toda essa zoeira, né? Mas tudo bem. Sempre. A gente tá aqui é pra isso. Não viemos para explicar, mas sim pra confundir. Ei. E zoar. É sobre isso. Somos corpo, assim venha. Enfim, mas retomando aqui a nossa conversa, por que eu acho importante falar um pouco para vocês sobre o panorama histórico do protestantismo e dos indígenas aqui no Brasil? Muito se fala sobre a colonização católica, sobre a missão jesuítica, o genocídio indígena por essa parte da Igreja Católica Romana, mas aqui no Brasil a gente tem uma lacuna histórica sobre a participação dos protestantes. Eu sei que se vocês estão um pouco antenados na história do Brasil, vocês devem saber que o momento da missão protestante, né, quando os ingleses chegam aqui, quando os americanos chegam aqui para fazer suas igrejas, é mais ou menos ali no século XIX para o XX. Porém, a gente tem pesquisas mais recentes, atualizadas, sobre a influência protestante no Brasil no período colonial. Como assim, Pamela? A gente tá falando do ano de 1600 e pouquinho, lá no Nordeste do Brasil. Um salve pra galera de Pernambuco, que a gente acabou de estar lá, né? No Novas Narrativas, um encontro com a galera. Muita saudade, inclusive. E a gente tem esse período histórico do Brasil, chamado Brasil holandês, que é quando a galera da Holanda, muito assim, motivada por questões financeiras e também pelas guerras religiosas lá na Europa, chegam aqui no Brasil, nas Américas, né? E ali eles começam a colonizar também os indígenas aqui no Brasil. E a gente descobriu nesse momento duas figuras históricas importantíssimas. Atenção para esse detalhe. A gente está falando do Pedro Poti e do Antônio Paraupeba, que são indígenas da etnia potiguar, que se convertem ao protestantismo, que estão ali atrelados ao calvinismo, vão para a Holanda, se correspondem com o governo holandês e disputam inclusive o território brasileiro com os portugueses católicos. Então, só para vocês terem uma noção, a gente, antes mesmo de ter igrejas e missões protestantes de fato aqui no Brasil, pelos ingleses e americanos, a gente já tinha uma presença protestante definida ali no Nordeste brasileiro. Aí você vê, quando você para e pensa, nossa, seria melhor que não fossem os portugueses a colonizar o Brasil. Você vê que poderia ser pior. Poderiam ser os holandeses, e aí o Brasil seria o quê? Calvinista. Acho até importante falar aqui, em concordância com a minha amiga Agnes, que qualquer colonização é uma violência, não existe colonização mais soft, menos soft, todas elas implicam na violência primeira, que é aniquilar a diferença do outro, né? Fazer o outro parecer com você. Tanto é que se a gente olhar para a colonização protestante lá nos Estados Unidos, dos ingleses, você, quando pensa nos Estados Unidos, não consegue nem imaginar um rosto indígena. Você vai pensar num cara numa tonalidade meio Doritos, meio Cheetos, meio Donald Trump, e é o máximo que você vai ter na sua visão.
E a gente não pensa em indígena, né? E aqui no Brasil é bem semelhante, a gente tem essa dificuldade. E aí, eu queria começar esse bloco já perguntando pra vocês qual foi o primeiro contato que vocês tiveram com a galera indígena na igreja. Quero saber essas histórias aí. Então, quando era criança, uma criança nerd de igreja, eu tinha um livro, que eu acho que inclusive ainda é editado, chamado Você Também Pode Mudar o Mundo, de uma editora evangélica. Não vou dizer o nome porque não estamos sendo pagos para isso. Mas dentro desse livro, você tinha sempre 2 páginas, uma página dupla, contando a história de algum povo e quais eram os desafios missionários daquele povo. Então, a gente lia toda noite uma história e orava por aquele povo e por aqueles missionários. E me chamou muita atenção a história dos Yanomami, porque nesse livro contava que eles tinham medo de apontar o dedo para a lua, porque se eles apontassem o dedo para a lua, apodrecia e caía. E eu achei isso curioso, porque era trazido nesse tom, né, de curiosidade, uma coisa exótica, e no final tinha sempre 10 longos motivos. Era um livro grande, com 10 longos motivos de oração, e a minha mãe nos fazia orar um por um. Não era assim, ler e orar por todos, era orar por cada um daqueles 10 motivos de oração. Esse foi o meu primeiro contato com indígenas dentro do universo evangélico. Bem crente. Bênção demais. Nossa. Vai você. Gente, o meu primeiro contato foi criança de igreja, mesma situação. E toda peça de missões, toda representação teatral, quer dizer, tentativa, né, mínima de fazer uma representação teatral de povos, sempre os indígenas, eu tava lá, de índiazinha, fantasiada, lógico, né, aquela coisa bem caricata, né, pena, enfim, aquelas roupinhas meio... Mas, enfim, a minha proximidade inicial com essa temática no ambiente da igreja foi essa. Fantasiada. Não, eu acho isso maravilhoso, porque pra você que é leigo aí e não conhece, a galera que é de contexto reformado vai entender o que eu tô falando, principalmente galerinha batista. A gente sabe que quando chega a época de campanha de missões nacionais, Sim. se o crente ele não tem Halloween, não tem carnaval, o Essa momento hora. de se fantasiar é agora, entendeu? Aí Pri compartilhou... É a chance de brilhar, né, É cara? o momento teatral. A Pri, ela era a indígena, né, do rolê. Eu sempre fui taxada de sulista, muito a contragosto, mas é porque eu era a única viva alma branca o suficiente pra ser uma pessoa sulista nas missões nacionais lá da minha igreja. Mas meu primeiro contato com indígenas, né, dentro do Senado da igreja, foi na cantata de Natal, Natal Brasileiro. Do Olha aí. Mig Mag, da Mig Mag. E aí tinha uma música que eu amava muito, que até hoje eu sei cantar toda a letra, que são só palavras indígenas. Que aí fala, como é que é? Yanomami, Chavante, Jaminão, Ajeripacote. Aí tem o refrão. Os nossos índios também fazem parte de muito que existe entre nós. Era bonita a música, tá? Não vou mentir pra vocês, mas não. já é o máximo que a igreja conseguia fazer. E era um rolê assim, era aquela coisa E você soft. ainda aprendeu os nomes, menina. Não, mas agora que vem a parte legal. Agora eu vou mandar um salve pra minha professora, pra minha tia da salinha daquela época, que acompanha a gente, inclusive. Olha aí. Lide Berista, meu amor. Você Aí, é responsável por isso Você é aqui. completamente responsável por isso. A gente fez a peça, né, a Cantata Natal Brasileiro, mas por alguma razão, as meninas do Ministério Infantil decidiram não colocar a música indígena. Porque elas achavam que as crianças não tinham capacidade de cantar toda a música. Eita. E eu lembro que eu fiquei muito revoltada, porque eu era competitiva, eu tinha um sangue de Sharpay Evans. Era Eu tô trabalhando isso. desculpa. Não deu pra perceber. Terapia de grupo. Desculpa, gente. Tá bonito. Não, então, eu tinha esse espírito de Sharpay Evans de High School Musical, assim, na cantata de Natal. Então, eu dava o sangue, assim. Eu queria, tipo, toda a música, a representação e tal. E aí, brecaram a música. Falaram, não, as crianças não têm condição cognitiva de falar palavras indígenas. E essa foi a minha participação com o povo indígena na igreja, né? Como que o El Chan não te achou, velho? Você fantasiada de indígena. Pois é, eu perdi uma oportunidade. Mas eu tô aqui, ó, Não. me chama, me E contrata. você falando disso, isso é um universo, porque na minha infância, eu era de uma seita que nem falava, eu era da Maranata, até uns 8, 10 anos. Cara, é uma castração, assim, cultural, um estelionato da cultura absurda, que nem falar disso... Não existe, né? Eu só via indígena no dia do índio na escola, né? Na igreja, nunca, assim, depois, quando eu fiquei mais velho, fui para outras igrejas, aí verdade, numa das igrejas que eu fui um tempo, a nossa irmã Damares ia todo ano fazer campanha, mas na Maranata nunca falaram de indígena, acho que não existia lá no país deles, não existe.
Não, e junto com essa coisa do contato que a gente tem super errado com as populações indígenas, a gente é ensinado de uma maneira que indígena para nós é só quem tá aldeado. E aí eu queria já perguntar pra Pri, né, que eu sei que você tá nesse processo de retomada. Primeiro eu queria que você explicasse pra gente o que é essa retomada indígena e como é que foi esse seu processo, né, de estar ali dentro de uma igreja calvinista, se fantasiava de indígena, mas ainda não se percebia como indígena, né? Que loucura, né? É muito interessante isso, porque acho que toda família brasileira tem uma lenda urbana de uma tia, uma avó, uma bisavó que foi pega a laço ou foi pega no dente do cachorro. E poucos se interessam realmente por chegar na história através da tradição oral da própria família e entender o que isso significa, né? Então, a etnogênese, que é esse movimento de retomada indígena, ou seja, reconhecer que tem os seus antepassados indígenas, de alguma forma se aproximar da causa, obviamente que não existe a mesma condição e lugar de fala de uma pessoa que viveu a vida inteira aldeada. Eu nasci criança de apartamento, né? Enfim. Mas a intenção é se aproximar da causa e tentar, dentro das suas possibilidades, das suas ferramentas, fazer com que políticas públicas sejam, né, direcionadas para essa população e que essa temática seja conhecida. Embora a gente tenha lei no Brasil que garante o ensino de história indígena e de povos africanos, isso é uma coisa que dificilmente você encontra. A gente está falando em português agora aqui, está aí uma prova de que a colonização foi muito violenta, a gente está numa língua europeia, então a gente não aprende na escola tupi, não aprende guarani, nem aprende iorubá ou qualquer outra língua dessas culturas que são parte desse caldo, né, dessa mistura que é o Brasil. Então, a minha própria trajetória foi tentar entender essas histórias de família. E aí foi procurar saber como a tia-avó, e aí entendi que a gente era de ancestralidade tupinambá, mais especificamente dos tamoios ali da região de Saquarema. E isso foi uma coisa que mudou muito a minha percepção. Porque acho que a partir do momento que você entende um pouco as suas raízes, você não pode renegar isso. E sabendo ainda mais que essa fatia da população no nosso país é tão negligenciada, intencionalmente, né? Pelo Estado, assim, há 500 anos, enfim. Eu acho que a gente que tem um pouco de amor pelo nosso país, não esse nacionalismo fajuto que é violento e mercenário, mas que realmente ama o nosso país, a nossa história, o nosso povo, precisa se aproximar dessas raízes reais, né? E conhecer as pessoas, né? Se tiver a oportunidade de ir para uma aldeia, aqui no Rio de Janeiro existem 7 aldeias. Na vivência tradicional, as pessoas plantam, fazem artesanato e poucas pessoas sabem disso. Você vê o nível de desinformação, né? Como é intencional esse apagamento. E a população indígena que vive na cidade também, vive uns dilemas muito complexos, porque se adaptar a essa vida urbana é um pouco complicado. Eu vejo nas ocupações que a gente trabalha que a maioria dessa população que está fora do seu território, alguns até começam um processo de retomada, mas tem um processo tão pesado que muitos, inclusive, não conseguem nem viver esse processo de retomada. Assim, foi uma exclusão tão grande que ou uma perseguição tão grande que as pessoas até passam a quase que negar isso. E é engraçado, que é curioso, assim, nessa experiência, quase todos os indígenas têm a mesma característica. Alguns até têm apelidos assim, muito de bullying mesmo, né? Chamam de mudinho e tal. Você vê que é uma pessoa que não consegue conversar, tá naquele espaço, fica mais calado, se joga nessa perspectiva, talvez, a gente vê lá muito, né, do alcoolismo, por conta justamente da pressão que é não estar no seu espaço, no seu lugar. E a gente às vezes fala pouco sobre isso, porque eu tive essa dimensão maior quando a gente começou a trabalhar numa retomada indígena e que estava fazendo a chamada dos parentes, e aí você percebe que na grande maioria das quebradas, na grande maioria das ocupações, assim, é absurda a população indígena e que não se dá conta, né? Todo mundo assim tem um parente, um pai, um avô, não sei o quê, tá lá vivendo uma situação de penúria e não consegue. Por exemplo, a gente já tem por mais que seja ruim, mas a gente já tem um avanço da questão racial, as pessoas se afirmam. Hoje você tem o orgulho mesmo de afirmar essa questão da racialidade, e a questão indígena você ainda não vê nessa mesma perspectiva, porque esse apagamento é tão pesado que as pessoas não conseguem nem raciocinar sobre, nem flexionar sobre. Então, eu acho que você fazendo esse seu processo, né, de se reconhecer, de se retomar, é uma coisa maravilhosa. E sabe-se lá quanto tempo a gente vai conseguir para criar essa cultura para as outras pessoas
vamos pensar assim, né, se iluminarem como você está fazendo e passar por esse processo também de se retomar, de se reconectar, né? Porque, na verdade, Gibran, as lutas se atravessam, né? Elas se encostam. Quando a gente fala dessa luta da retomada, ela tem a ver com uma luta territorial também. Como você falou, a gente não existe no Brasil só indígenas em contexto aldeado. A gente tem indígenas em contexto urbano, né? E muitos não se reconhecem por conta dessa força da colonização, por conta desse apagamento intencional, desse epistemicídio, né? Desses saberes que a gente carrega e a gente não conecta com a terra e com a vivência indígena. Todo mundo tem na família uma avó, uma tia que tem um chá que cura tudo. E, enfim, essas características alimentares, essa herança que está no nosso DNA, de gostar de deitar em rede, peixinho frito na beira da praia. Tudo isso vem de onde? Isso não vem de Portugal, como a gente estava conversando, né? Isso é uma coisa característica dessa nossa base civilizacional que é indígena. E falar sobre isso é falar sobre a questão da terra também, né? Porque aqui muito indígena em contexto urbano acaba caindo nesse lugar da solidão, do isolamento, até da fala, da conversa, porque é uma identidade muito conectada à terra. Então, enquanto a gente tiver no nosso país essas questões acerca da reforma agrária e outras reformas pendentes, isso não vai se resolver também, porque a identidade indígena está ligada não só à coletividade, mas à relação com a terra, porque o território é fundamental, é parte, é um ente, é como se fosse um parente, né? Então, quando a gente vê lá aquelas questões com os Yanomamis, né, da água contaminada por mercúrio, dos garimpeiros invadindo, cara, uma invasão à terra naquele contexto é equiparável a, sei lá, um estupro da tua família, entendeu? Alguém invadindo e violentando pessoas fisicamente, porque é uma outra forma de olhar para o território, é um sentimento de pertença. Então essas lutas estão todas entrelaçadas e é importante a gente pensar nisso, Sim. né? E só uma coisa, até fazendo menção, assim, não sei quando vai sair esse episódio, mas nessa semana agora assassinaram 2 pataxós agora aqui na Bahia, e a gente precisa de falar sobre isso no seguinte sentido. Nós estamos numa fase que nós estamos lutando para conseguir afirmar a remarcação de terra. Quer dizer, nós estamos lutando para garantir a violência, que a própria remarcação de terra, da demarcação de terra, já seria uma violência, porque quantos parentes aí, né, você pode dizer melhor do que eu, entendem a demarcação de terra, inclusive, como uma violência, porque a terra é uma extensão do seu território, de você, né? Então, a terra sendo uma extensão de quem você é, demarcar já é violentar, já é limitar. E nós estamos numa fase, assim, tão absurda de direitos para a população indígena que nós estamos brigando para garantir a violência. Então, seria o mínimo. Que seria o mínimo. Quer dizer, não devia nem existir. Exato. Mas, assim, inclusive que não devia existir, mas é um direito constitucional, e nós estamos brigando para não tirar esse rolê. Então, muitas vezes a gente não tem dimensão do tamanho da violência, que eu acho que dá para se dizer que talvez seja uma das maiores violências que o nosso país ainda registra, né, enfim, com a população indígena. Isso sem falar da questão de intolerância religiosa, né? Nós temos documentos oficiais, deve ser falado em algum momento aqui, da quantidade de casas de reza, que são como igrejas, da quantidade de casas de rezas que são queimadas e, em muitos casos, por iniciativa de igrejas evangélicas. Eu acho que é importante a gente, talvez, dar alguns passos atrás e explicar um pouco para você que talvez não tenha muito contato com a questão indígena, o quanto a missão evangélica no início do século XX para frente foi violenta no processo de colonizar e cristianizar esses indígenas para um outro lugar. E como o capitalismo, como sistema, é também uma arma de silenciamento e de genocídio. Então, por vezes, você pensa, não, a lembrança que eu tenho é que os indígenas são... Aí você pensa um estereótipo, que é a lembrança que você tem. Então, eu posso te dizer que em muitas aldeias, o álcool foi introduzido por pessoas que precisavam daquele espaço. Precisavam baixar aquelas guardas daqueles indígenas para tomar deles aquela terra. Então, quando você pensa assim, não, indígena para mim é tudo bêbado. Tá, como é que isso chegou a você? Indígena para mim é tudo preguiçoso, eles não gostam de trabalhar, ficam só vendendo arte. Você sabe como é difícil para um indígena conseguir uma carteira de trabalho?
A Priscila pode explicar para você que não é uma coisa simples, que não tem nada simples nesse processo. Mas compreender também o papel do cristianismo, sobretudo esse cristianismo evangélico, que a gente gosta de se isentar e dizer, não, essa colonização aí foram os católicos, não foi a gente, não. Não. O nosso cristianismo branco, evangélico, norte-americano, europeu, tem uma participação importante num silenciamento e num projeto, que é um projeto do século XX, de transformação desse indígena no que se chamava de integração dentro da sociedade, que era esse indígena deixar de ser indígena para se tornar brasileiro, cidadão brasileiro. Porque o indígena só foi reconhecido como um ente que pode ser indígena na nossa Constituição de 1988. Antes disso, ele era essa figura que precisa ser integrada à sociedade. E o cristianismo foi uma arma de guerra, nesse sentido, e muito utilizado para conseguir baixar essas defesas, diminuir o tipo de vivência cultural e, em vários sentidos, devastar algumas culturas inteiras que se perdem em nome desse Deus cristão, desse Deus evangélico. Agora eu queria abrir um super parênteses, aproveitando essa deixa da Agnes, que eu acho que é fundamental. E aí, você deve ter reparado que nesse novo formato do Reino em Pessoa, a gente está trazendo muito mais arcabouço histórico para você, porque eu, Agnes, somos historiadoras, e eu acho importante munir você desses conhecimentos para você não ser engambelado por nenhuma teologia barata que você vê por aí. E aí eu queria tocar num tópico delicado, que são as missões. E aí eu queria trazer essa memória para vocês, porque nesse processo de eu ter contato com as populações indígenas na minha igreja, e aí eu quero também abrir mais esse termo indígena, não só para os nossos indígenas brasileiros, mas como termo da população originária. Então você tem indígenas em todos os lugares do mundo, não é só essa figura estereotipada indígena que a gente fala. Eu lembro das cruzadas missionárias, eu não sei se vocês lembram desse processo, quem é batista aí vai saber. As cruzadas, o nome já é absurdo, né? Porque se você for ver o conceito histórico de cruzadas, as cruzadas aconteceram lá durante o período da Idade Média, que era uma tentativa de converter à base da violência as pessoas que não eram cristãs. E aí a gente entrou nesse processo de cruzadas nacionais e cruzadas internacionais, onde esses missionários tinham um apelo muito grande pelas populações indígenas, né? A garantir que esse povo indígena ia ser convertido ao cristianismo. E agora, eu queria trazer essa informação para vocês, que foi até a Pri que me contou, de que hoje no Brasil, infelizmente, a gente tem populações indígenas, aldeias indígenas que são evangélicas e que defendem a entrada de missionários evangélicos no seu território e da permanência de igrejas evangélicas também ali nas suas aldeias. E aí, como é que a gente lida com essa situação? Uma coisa que é muito interessante, eu não sei se você que está assistindo a gente sabe disso, é que existe o CONPLEI, né, que é o Conselho Nacional de Pastores e Líderes Indígenas. Como que é? CONPLEI. CONPLEI. CONPLEI, Conselho Nacional de Pastores e Líderes Indígenas. Se você colocar no seu Google, vai aparecer o site da instituição aí. E é muito interessante porque nesse governo anterior nosso, né, que a gente não vai dizer o nome para não trazer uma energia ruim no episódio, que tá tão Não legal. precisamos. Tá fluindo, tá bonita, a pessoa tá de verde e amarelo, mas a gente já benzeu ela antes, aqui, tá ressignificado. Enfim, se você for na página do CONPLEI, eu acho que esses documentos ainda estão lá. Eles apoiavam absolutamente, né, o nosso governante anterior, e tinha alguns detalhes muito interessantes que têm a ver com essa missiologia colonial que a gente está falando aqui. Né, que as lideranças evangélicas das igrejas nas aldeias precisavam estar de alguma forma vinculada a alguma agência missionária. E essa agência missionária que majoritariamente... Posso falar nomes aqui? Por favor. Tá com A gente pausa. quer fofoca edifica. É isso que é bom na vida. E a Jocum era uma grande Opa! agência, quase que liderando essas relações. Isso significa muito, porque já é comprovado, né? Toda a intenção, as verbas que vêm do norte global, para não dizer nomes também mais. Enfim, como essa agência é manipulada com a intenção de não só de entrar no nosso território para coisas estranhas, né? Porque a gente sabe que muitos dos missionários às vezes são militares. Isso já é comprovado. Pergunte, procure saber. A gente sabe que a liderança desta agência é uma liderança completamente, reacionária e assim...
vários textos na coluna dessa pessoa são assim, tem uma frase que eu achei até interessante, que ela fala, eu me converti à direita. Você não se converte a Jesus Cristo, mas não. Você se converte à direita, eu achei pitoresco, mas é real. Enfim, isso mostra como que a missiologia que se instaurou aqui é de dominação, é de controle de corpos e mentes, muito mais do que de evangelização. Então, eu acho que tem que fazer uma distinção. A Agnes falou sobre essa cristianização. Uma distinção entre cristianizar e evangelizar. Eu entendo que cristianizar é você colocar uma pessoa numa forma, à força, de maneira violenta. Ou seja, ela tem que estar num prédio, ela tem que ter uma linguagem, ela tem que ler um livro, como se Deus só falasse através daquele livro, como se Deus só se revelasse naquele edifício, daquela forma, né? Enfim, e quando, na verdade, o evangelho não tem nada a ver com isso, né? Não, e isso dá um problema tão grande, por quê? Eu cresci ouvindo essas coisas, dos missionários irem, e aí chega Povos lá... não alcançados. Isso. Nunca ouviram falar de Deus. Assim. Não, e chega lá, imprime a cultura absurda. Por exemplo, tem que ter os padrões familiares de pai, mãe, e aí o homem tem que ser o senhor da casa, o cara que paga tudo e tal, não sei o quê. Isso era tão complicado, porque em vários espaços você chega e as organizações são outras. Então, às vezes, as mulheres têm muito mais demandas, muito mais protagonismo. Você chega, põe essa máscara cristã, você destruiu ali toda a possibilidade da vivência social que aquele povo tinha. E eu tô super acostumado a ouvir isso, inclusive eu não esqueço. Uma vez, nessa igreja que eu fui, que é uma igreja grande, né, que tem o nome de Lagoa Pequena, a missionária chegou falando que era uma missão a um povo indígena mais internacional. E aí chegou falando que o problema daquele país era que as mulheres eram protagonistas, e aí elas abafavam os homens. E aí eles contando, acredita se você quiser, a revolução que eles fizeram para colocar os homens como cabeça, e agora o país ia dar certo. A questão toda é que, enfim, né, não sei qual país deu certo com nós homens sendo cabeça, né? Mas era o testemunho. Aí eu fico pensando assim, mano, você nem no filme da Barbie. São múltiplas violências, né? São muitas camadas. Né? Exato. Não, e eu pensando assim, mano, você acorda domingo de manhã cedo pra você ir pro culto e chega lá, em vez de falar de Jesus, a pessoa vai vir falar... Vamos botar os homens como cabeça que o país vai... Não, favor. Gente, quero bancar muito aqui o advogado do diabo, porque eu sei que uma das maiores dúvidas da galera que acompanha a gente aqui no Reino em Pessoa é como, então, reformular esses conceitos, tipo, basilares da nossa fé cristã. E é inegável que a missão tá dentro desse processo também. Então, eu queria agora saber de vocês. Tá, se a gente tem povos indígenas que professam outras espiritualidades e a gente tem uma religião cristã. Vou jogar vocês no fogo agora, ainda bem que eu não vou ter que responder essa. Ai, que alívio. Quem disse? Claro que sim. Lógico que vai. Vamos Até lá. o Fábio com 2 L's vai responder ali. Então, eu queria saber de vocês, o que é missão? E dá pra falar de missão sem colonização? Eu acho que esses conceitos, assim, que são sistematizados, organizados, tipo, responder o que não tem nada melhor do que uma calvinista, que tem uma fé totalmente sistemática para responder pra gente. E vamos dizer, gente, com outras perguntas, a Priscila está aqui na cota calvinista, mas verdade. depois a gente fala como ela consegue ser calvinista. Mas eu sou legal. Isso é discutível também. Gente, então é isso. Posso ir embora. Muito obrigada. A gente te ama. Isso não está colocado na mesa. Tipo, mas a gente vai fazer uma missão para ver se você converte. Eu acho muito interessante a gente pensar, primeiro, em que é missão, né? Quando eu cheguei nesse território onde eu atuo como voluntária desde final de 19, entre os Guarani, eu cheguei para entender as necessidades do território. Água, plantio, escola, posto de saúde. Já existe uma igreja lá, uma missão evangélica. Existe a casa de reza, obviamente, mas existe uma igreja. Então, o meu interesse, mesmo sendo teóloga, nunca foi a questão religiosa em si, porque eu entendo que espiritualidade é muito além de religião, de práticas formatadas, por assim dizer. Espiritualidade é algo que é o que Jesus está falando do evangelho, que é revolucionário, né? Então, quando a gente pensa em missão, dificilmente a gente pensa nessas melhorias territoriais para que as pessoas vivam com dignidade. E isso é uma coisa muito absurda, porque isso era uma das primeiras coisas que Jesus resolvia, né?
dá lá de comer, não tem água, vou pegar água. Gente, isso é uma coisa tão óbvia e ficou tão à margem da nossa vivência como evangélicos no Brasil, que eu me sinto até sem graça de ter que falar isso. Então, se você chega num território que as pessoas bebem água de chuva, porque não tem cisterna, não tem água potável, as crianças todas com barriga de verme, do que se planta, você pede 50% pelo simples fato de não ter adubo, não ter insumos básicos. Você vai fazer uma igreja? Assim, não tem sentido. Então, fazer com que as pessoas vivam melhor, na minha opinião, honestamente, e cada dia eu tô mais ferrenha nisso, é um dos maiores testemunhos de Jesus que a gente pode dar. Que as pessoas vivam com dignidade, cara. Se você não tem um posto de saúde decente, se você só tem escola até uma idade, e aí depois daquela idade a criança tem que ir pra cidade, mas não tem transporte, e aí ela chega na escola, ela sofre bullying porque ela tá trajada, fashion, dentro daquela etnia, então ela tá com penas, ela tá com pinturas corporais, sofre bullying. Porque existe o bullying verbal, porque a estrutura gramatical é diferente do português. O português não é a língua-mãe desse adolescente. Então, assim, enquanto esse tipo de coisa acontecer e a igreja não entender que é importante investir nisso, na dignidade de existência de uma população, sabe? Comida, remédio, escola, cara, isso é um troço tão básico que, assim, acho que pensar em fazer igreja é uma das últimas coisas. Porque você tem que ser igreja nesses contextos, né? Fazer com que as pessoas vivam bem, cara. Então, eu acho que pensar missão é primeiro pensar nisso. Independente de doutrina, culto da reforma. Cara, rolou um culto da reforma lá e foi um troço surreal, assim. Porque a definição que eu vi depois, eu falei, e o que você entendeu? Ah, foi uma briga, né? Eu falei, basicamente isso aí mesmo. Você Mas entendeu isso é que tudo. os reformadores fazem. Na verdade, é isso. Briga, né? guerra, mata os E aí você tem Jesus pescando e não se fala disso pro indígena. Você tem, sabe, falando do grão de mostarda, da flor, de realidades que na revelação geral estão aí visíveis para todos e isso não é a pauta do sermão? Então, assim, são muitos equívocos e a gente está em 2024 para isso estar acontecendo, cara. Sim. Desde 1500, pelo amor de Deus, quer dizer, 1492. Enfim, eu acho que pensar a missão tem que demolir, não dá para reformar. Tá feliz agora? Não dá pra reformar, Nossa, gente. Tem que amiga. demolir esse referencial. Parabéns! Olha aí. Acho que merece Olha, um aplauso. a gente já começou Tem que com aplaudir. Dá o broche dela de Vem comigo. calvinista desconstruído. Então, Talvez. tem que talvez. refazer, galera, porque este modelo não é saudável nem pras almas, nem pros corpos das pessoas. Não, e só um parênteses, a gente fica usando esse rolê de calvinista, mas tem muito calvinista que tá tentando produzir uma nova perspectiva. Acho que a Priscila é uma dessas, a gente fica fazendo esse bullying, mas se você é calvinista e tá tentando repensar essa lógica, né, eu acho que você deve, né, inclusive, segue na luta aí, porque eu sei que o rolê para vocês não é fácil, né? Mas assim, olha só que coisa maluca. Eu, particularmente, como pastor de igreja local, às vezes eu me perguntam muito esse trem de missão e eu não acredito nisso. Missão para mim é uma bobagem mesmo. E, principalmente, né, porque eu tenho muitos amigos que foram aí líderes de muitas organizações, né, de missão aí, mas eu não acredito mesmo nisso. E aí, isso não tem a ver com não acreditar no processo da gente falar sobre Jesus. É que eu estou muito ligado na lógica que a Priscila está dizendo. A proposta de Jesus era, na minha ótica, vida extrema para todas as pessoas. Então, se nós temos uma missão, que é sinalizar esse reino de Deus, anunciar que ele chegou, nosso dever é proporcionar vida extrema para todas as pessoas. Então, missão para mim é dignidade de vida. Eu não tenho a necessidade de passar para as pessoas um credo do qual a nossa instituição religiosa organizou e disse que isso era Jesus. Então, por isso que todos os processos de missão, para mim, nunca acreditei, nunca confiei, porque para mim sempre foi exploração do trabalhador. Você pega uma pessoa, coloca na cabeça dela que ela é missionária, ela abre mão da vida inteira, você joga ela no quinto dos infernos, abandona ela lá, ela tem que se virar, porque a grande maioria das igrejas, assim, os missionários são uma das pessoas mais exploradas dentro da igreja evangélica. Nada contra nenhum trabalhador, nenhuma classe de trabalhador, nenhuma função, mas o faxineiro da comunidade é melhor tratado e ganha mais do que um missionário. Porque às vezes o faxineiro ele tem a obrigação de ter uma CLT, ganha pelo menos um salário mínimo. Missionário, já vi passando necessidade de não ter sabonete, morando a 3.000, 4.000 quilômetros dentro de casa, e pastor na igreja fazendo campanha missionária, a galera botando dinheiro, dando carro, relógio, tudo assim no púlpito da igreja, e o dinheiro nunca chega para lá. Então, Se for mulher, fica muito mais grave. não, pois é. A Agnes está até pesquisando, falando um pouco sobre isso. E muito, né, nessa lógica de
em vários locais, esses caras estarem em espaços de extremo risco de vida, né? De lugares onde você não pode falar sobre isso. Então, para mim, missão na igreja sempre foi o fato da galera ser usada por Deus, usada, explorada. Então, assim, eu não acredito nesse espaço. Eu não acredito que a gente precisa de sair do nosso local para ir a falar de Jesus. Não, mano, nós estamos num mundo, num planeta onde a desigualdade existe em qualquer lugar. Em qualquer lugar a gente consegue tentar trabalhar por vida extrema e vida abundante para todas as pessoas. Lógico que isso é uma opinião pessoal, né? Ela não é uma opinião do ABC do crente e nem do Reino Pessoa. Mas as meninas aí colocam as opiniões delas também. Mas eu acho que a gente tem que pensar sobre essas categorias quando nós estamos falando, porque a gente não percebe, talvez a Pamela ajuda nisso, a gente não percebe que a gente está reproduzindo uma situação histórica de expansão territorial de uma religião. E nada a ver com Jesus. Nós estamos falando só de vamos aumentar e expandir aqui o meu negócio. Então, se você quiser fazer esse tipo de missão, beleza, eu te dou meu negócio para você expandir, mas saiba que é isso, né? Não vai fazer isso em nome de Deus, iludido, iludida, porque você vai desgraçar a sua vida. E só mais uma coisa, era muito engraçado nas igrejas, quando vinham essas orações para os adolescentes, o que seu filho vai ser e tal. E assim, eu fui líder de jovens, adolescentes a vida toda, todo mundo orava pro filho ser médico, sei lá, advogado, dentista. O meu sobrinho, meu sobrinho vai ser missionário. Então isso é muito nítido, você não quer isso pro seu filho, porque você sabe a merda que seu sobrinho vai enfrentar. Então, é muito engraçado isso, eu vi isso a vida toda. O sobrinho pode ser missionário. Não, meu filho vai ser doutor, né? Então assim, a igreja sabe da merda que é esse lance de missão, só que continua nessa lógica de exploração, né? Assim, aproveitando essa deixa que você me deu aí, falando sobre todo esse rolê de missões, gente, queria também falar pra galera que acompanha a gente, que conhece ou que já atuou no campo missionário, isso aqui não é de nenhuma maneira, assim, uma agressão ao seu trabalho, o que você faz, porque eu sei que boa parte das pessoas que entram no campo missionário, elas vão com o coração genuinamente aberto. Sim. Porque, infelizmente, a nossa teologia, ela foi programada para ser um braço da colonização. E aí, o Brian, que é nosso editor querido, vai fazer essa mágica acontecer. Tem um livrinho muito bom, que é um clássico da história do protestantismo aqui no Brasil, que é do Antônio... Antônio Mendonça? Não é isso? Do Celeste Porvir? Sim. Isso, Antônio Mendonça. E ele vai dizer num capítulo desse livro que o Celeste Porvir é a história das missões protestantes aqui no Brasil, há mais ou menos até a década de 80, se eu não me engano, que é o momento que ele escreve o livro. Ele diz que no momento que as missões protestantes do século XX chegam aqui, que a gente está falando desse movimento evangélico, né, do evangelicalismo, você não consegue separar colonização de missão. Porque é um processo de neocolonização dos Estados Unidos. Eles estão fazendo isso na China, eles estavam fazendo isso na África, e eles fizeram isso também aqui nas Américas. Então você tem a chegada de uma teologia que ela enquadra as pessoas em um único formato de ser cristão. Hoje, tudo que a gente combate aqui no Reino em Pessoa, basicamente, que a gente fala que é difícil, desse fundamentalismo religioso, é fruto desse processo também. As próprias tradições bíblicas, toda a nossa visão de liturgia, de entender qual é, de fato, os passos principais de Jesus e do Evangelho, é desenvolvido e é nos ensinado nesse período. Então, pra gente, falar de missões é sempre delicado, porque a gente aprendeu a vida inteira que missão é aquilo que Jesus quer. Missão, pra nós, é o sinônimo do id. Mas será que o sinônimo do id é, de fato, aniquilar a cultura do outro? Será que Jesus, de fato, quando ele se aproximava dos outros povos, ele meio que apagava toda a história que aquela pessoa tinha, a maneira que ela enxergava o mundo? Será que era assim? Ou o nosso Jesus é o de fato do diálogo, aquele que sentou com Nicodemos, que tentou entender a mentalidade dele, aquele que não apartou a mulher samaritana? Então, assim, eu acho que a figura de Jesus, ela tem sido completamente apagada quando a gente fala de missões. E eu acho que é tempo da gente rever esses conceitos, porque o campo missionário, por mais bem intencionado que seja, tem produzido uma série de violências, e todo mundo sabe que é necessário
que haja um campo missionário numa aldeia tal, logo quando você vai ver o rastro econômico, vem o quê? Empreiteira, mineradora, que chega por quê? Porque teve um discurso religioso que docilizou aquelas pessoas que estavam fazendo resistência à entrada dessas violências, e depois que se converte e aceita que aquilo ali é um modelo novo de vida, porque ser cristão hoje não é só você aceitar Jesus. Ser cristão hoje é você ter um modelo individualista, burguês de vida. A gente fala de prosperidade, a gente fala de trabalho, isso é meio que tá costurado com a ética protestante, não tem jeito. Então, quando você apresenta isso para uma aldeia indígena que está acostumada a uma outra realidade, que é uma realidade comunitária, que não vê salvação individual, que pensa numa espiritualidade que está entranhada com a sua ancestralidade, fica muito mais fácil de você jogar a mineradora, aí o cara vai, é contratado pela mineradora, um trabalho análogo à escravidão, entra nesse processo, vai pro alcoolismo, porque tá longe da aldeia, tá numa situação de violência. O quanto de prostituição infantil que não tá atrelado nesse campo da mineração também, dentro das aldeias indígenas. Então, assim, é meio que uma bola de neve, né? Que vem muito por causa dessa primeira entrada, dessa perspectiva de missionária, né? Isso é uma coisa que me impressiona muito, assim, como que é essa dicotomia que coloca de um lado a fé e do outro lado o corpo, né? É uma espiritualidade que não passa pelo corpo. É a negação, o modelo cristão que a gente recebeu do norte, né? Porque isso foi uma das coisas que mais me impressionou logo de cara lá entre os Guarani, a forma da vivência da espiritualidade, coletiva sempre, estão sempre juntos. E se dança o tempo todo, se canta o tempo todo. Então, isso é uma prova para Deus, para Nhanderu, que seu corpo é forte, que a terra está dando comida e que está todo mundo junto, está tudo certo. É dançando que sai a doença, que sai a tristeza, os espíritos ruins. E aí você vê como que a colonização é absurda, que você bota a pessoa sentada, um corpo passivo, que tem que ler, e é uma sociedade de tradição oral, então não faz o menor sentido. Virado para frente, ninguém fala, levanta em algum momento, senta em algum momento. Ou seja, a negação desse corpo ativo, esse corpo que vive a espiritualidade porque é gente, é a negação do próprio evangelho, né? Porque se Deus se fez homem, se Jesus é o Deus encarnado, eu entendo que a espiritualidade indígena está muito mais próxima dessa vivência da fé atravessando o corpo que sua, o corpo que goza, o corpo que come, o corpo que dança, tem muito mais a ver com o evangelho de Jesus do que isso que a gente vive nas igrejas, né? Infelizmente. Não, e eu vou falar uma coisa para vocês. A única missão que interessa, entra aí no site da Faculdade Unida e você pode escolher um curso para você fazer. A Faculdade Unida tem 1 milhão de cursos. Tem teologia, tem ciência da religião, tem pedagogia, tem, acho que administração, enfim, tem um monte de curso, dá para você fazer. Graduação, mestrado, doutorado. Então, dá uma olhadinha aí no site da Faculdade Unida. Não tem desculpa para você não ter formação. O preço é super acessível. A Faculdade Unida ainda tem vários processos de bolsa para mulheres negras. Então, tem todas as possibilidades de você fazer sua graduação na Faculdade Unida. Eu acho que essa é a única missão que importa e é a melhor missão que você sai daqui com ela hoje, que é investir no seu processo educacional, em aprender, em se tornar uma pessoa com um pouco mais de acúmulo de conteúdo que você tem hoje. Mas, nós aqui, a gente está com uma nova proposta aqui no nosso podcast e hoje nós estamos inaugurando o SAC, que é o Serviço de Atendimento ao Crente. Então eu vou estar transferindo a sua ligação para a querida Agnes, que ela vai poder fazer, ela vai estar fazendo a leitura do SAC agora. Serviço de Atendimento ao Crente. Como posso te ajudar? Ai, gente, é cada coisa que a gente tem que aturar nessa vida, né? Mas vamos nós. Nós recebemos aqui 2 histórias muito interessantes e nós vamos comentar. Na verdade, você vai ter a sua história comentada pela Pamela. E você pode ou não ter a sua identidade revelada, tá? Então você manda pra gente as suas histórias. Direct, mensagem, e-mail. Via e-mail, né? Temos um e-mail? Temos, tá aqui, já vai aparecer aqui no rodapé, mas eu vou falar pra você. Se você quer fazer parte desse momento do Fala Que Eu Te Escuto, do saque de atendimento aí ao crente, é só você mandar um e-mail pro oreinoempessoa@gmail.com, tá? E aí você fica à vontade. Podemos falar a história número 1? Pode. Lê a história número 1. Vou ler a história número 1, gente. Por favor, eu vou pedir só pra você abaixar o volume da sua televisão e ouvir só pelo telefone. Brincadeira, eu sempre quis falar isso.
Vamos lá. A história começa assim. Quando eu era criança, eu aprendi que os indígenas eram adoradores do diabo. Meu Deus. Eita, Essa aqui, certeza, a mãe não deixava ver Disney, não podia assistir Pocahontas nem nada, que era tudo Calma. Não, Satanás. Pocahontas do próprio Satanás. Era A árvore pra... fala, Ah, gente. Demônia. fala, ai, .com.br. animismo, xamanismo. Vamos lá. Entrar numa tribo era impensável, a menos que fosse para evangelizar. Os indígenas eram seres depravados, porque andavam nus. Meu Deus, a moral dela tal qual uma donzela do século XVII. Misericórdia. Mas- Igual dos colonizadores. É, total. Orgulho e preconceito, a gata. Caiu de paraquedas. Não, mas aqui. vamos só fazer uma militância aqui, gente. Vamos normalizar andar nu, pelo amor de Deus. Ah, A melhor coisa que tem na vida é você andar. Bom, enfim, segue a vida aí. Seguindo. Ele quer muito viver a realidade do Éden, né, amigo? Você quer se Amém. reconciliar. Não, né? em casa é só o Novo Éden. céu e nova terra. É já tá isso. aqui. Em casa Eu é já o Éden. ainda não. Olha Não, isso. só uma coisa, olha só que engraçado. Tem 2 filhos, né? O mais velho tem 4 anos. Várias vezes chega visita na minha casa, aí ele fala assim, papai, agora a gente não pode ficar peladão não, né? Eu falo, não pode, tem que vestir roupa. Ai, meu Deus. Aí, seguindo aqui a história, né? Eram depravados porque andavam nus. Ainda por cima, teve a novela Uga Uga para fomentar essa ideia de que os indígenas só queriam saber de sexo. Gente, essa aqui denunciou a idade bonita, hein, linda? Uga Uga, vocês, queridos geração Z, vocês não vão lembrar. Como é que era o nome do colírio mesmo? Que era- Cláudio Heinz. Você joga Gente, no Google existe Cláudio essa Reis, pessoa. Uga Uga Uga, Uga. que era aquele momento lamentável da TV brasileira O cara que não era a louro? Globo, mas a Globo adora botar indígenas brancos. Você não lembra da Gente, Serena no Alma Gêmea? A Priscila Fantini fazendo uma indígena? Pintou o cabelo de preto? Meu Deus, Gente, mas Serena, você também é branca. É isso. que loucura. Enfim, tive uma crise de fé lendo um livro acadêmico na faculdade. Opa! Negros da Terra, de John Monteiro. Nesse livro, no segundo capítulo, o autor faz um relato muito vívido do sofrimento dos indígenas, levados pelos bandeirantes. Ele conta que os colonos matavam as crianças por serem lentas e usavam seus bracinhos para açoitar seus pais. Nossa. Pesou, né? Tudo bem. Quando questionados, eles justificavam com a Bíblia. Sim, a minha Bíblia. Entrei em crise. Ainda tento concatenar como a Bíblia pode funcionar para gerar tanta dor. Mano, isso aqui é uma coisa muito pesada, e eu acho que isso é pouco falado, né? Porque quando a gente olha para os indígenas, a gente realmente não entende o processo de violência que eles sofreram, porque a gente tem uma história muito bem datada e documentada sobre o genocídio negro, sobre a abolição da, todo o cenário de escravidão africana no Brasil, mas quando a gente fala dos indígenas, tem de fato uma dificuldade. Eu, por exemplo, quando a gente começou esse episódio, eu falei do Pedro Poti e do Antônio Paraupeba, porque as cartas que eles mandaram para os holandeses é o único registro de documentação feita pelos indígenas até o momento da independência. Então, para vocês verem como é escasso esse material, como é difícil ter acesso. E aqui, como é que eu faço para concatenar a minha Bíblia para esse processo de violência? Bom, vou falar aqui minha opinião. Eu também tive essa crise, tô vendo aqui que a companheira que mandou essa história pra gente é historiadora também, acredito, deve ser de humanas minimamente, porque quem que vai ler Quem que vai ler John Monteiro? John Monteiro, né, na formação. Enfim, eu acho que quando a gente se liberta do literalismo bíblico e coloca a Bíblia dentro da história, entendendo que ela é um livro histórico e que ela pode ser instrumentalizada tanto para o bem quanto para o mal, a gente começa a ter uma maturidade na nossa fé. Então, eu tô numa fase da minha vida, querida telespec aí, ou pessoa aí que tá assistindo a gente, que eu acho que a Bíblia, mais do que eu tentar ficar provando para as pessoas se aquilo de fato aconteceu ou não, ela é uma narrativa que pode me ensinar muito sobre a minha realidade atual. Então, eu não preciso ler textos do Velho Testamento que confirmam o genocídio de outros povos e acreditar que aquilo ali é uma coisa ideal para minha fé. Eu posso simplesmente entender, através desses textos, a perversão e como que a humanidade sempre instrumentalizou a fala, o poder divino para a sua vontade, para os seus fins perversos. Então, o que esses bandeirantes fizeram aqui ao utilizar a Bíblia para justificar essa dor, talvez está muito semelhante ao que o povo ali do Reino de Judá, quando estava tentando se colocar como um povo exclusivo, uma nação exclusiva, separada de Deus, estava fazendo, né? Interesses políticos aí em cima. Então, acho que quando a gente olha a Bíblia com essa maturidade, a nossa espiritualidade também ganha outros contornos. Acho que é isso. E eu acho que a gente deveria começar a ver, tipo, os bandeirantes e tal,
né, assim, o povo crente, como a figura de Caifás, de Anás, sabe? A gente tinha que olhar... Tipo, Vilão assim, da história. O vilão da história. E não fazer estátua desses caras, né? Que é uma coisa... Agora, Escola com o nome dele. com nome, uma coisa assim, você estava dizendo, só uma frase disso que você está falando, tem uma frase bonita do Sandro Galazzi, que ele fala assim, a gente não procura a história verdadeira quando a gente lê a Bíblia, a gente procura a verdade da história, que sintetiza isso que você está falando, né? Eu acho essa frase do Sandro lindíssima. Sandro é maravilhoso. E eu fico morrendo de inveja, porque fico pensando, cara, como que eu não consigo pensar nisso? Eu devia ter nascido uns 15 anos antes dele para conseguir plagiar essa frase dele. Enfim. Temos mais uma história? Irmã. Temos uma história. Quem que vai ler essa? Quem que vai comentar? Gibran? Posso ler? Não, mas aí o comentário fica de vocês, que eu... Ai de mim comentar da vida dos outros. Ai de mim. Ele é muito evangélico. Fui missionário entre os indígenas. Ganhava muito pouco. Bem-vindo, irmã. Nós somos missionários entre os indígenas, então. Ou quase nada. Era difícil acompanhar as atividades das mulheres e dos homens. A divisão de trabalho era muito rígida. Loucura mesmo. Não sei se fiz bem ou mal àquelas pessoas, mas eu realmente amava aquele povo e acreditava de verdade que Jesus era um caminho de salvação para eles. Hoje não sei se acredito nisso, mas eu realmente amava aquele povo e acreditava que estava fazendo a vontade de Deus. Essa coisa de estar fazendo a vontade de Deus é tão forte, né? Ontem eu estava numa conversa com pessoas leigas, que não são cristãs, e aí uma delas perguntou, tá, mas o que eles ganham com isso? Isso era o trabalho missionário. E aí eu ri, porque a resposta é, você ganha estar fazendo a vontade de Deus, e isso não faz o menor sentido fora dessa lógica nossa. Mas eu faço muito eco com a voz da Pamela, que reconhece o valor e a importância do trabalho missionário na defesa de direitos humanos. A gente tem tantos missionários que estão militando junto aos indígenas para que eles tenham direito às suas demarcações de terra. A gente tem visto um levantamento de outros tipos de missão possível. Então, eu realmente acredito que a gente precisa se perdoar pelas coisas que a gente fez em nome da igreja, em nome desse amor a Deus, e nos mover também em direção a um outro lugar de amar a esse Deus e fazer a sua vontade, que é esse lugar de reconhecer o outro, de fazer com que a vida do outro seja melhor, de olhar mais para o outro do que para os nossos interesses individuais. Ai, coisa linda, gente. E agora, infelizmente, estamos caminhando para o fim, e eu sempre tenho propostas aqui de ressignificar alguns conceitos da nossa fé. Eu acho que é importante, até colaborando aí com a fala da Agnes, da gente se perdoar. E aí eu queria propor uma coisa para vocês. A Agnes começou o episódio contando a experiência dela sobre o contato dela com indígenas, e ela mencionou que a mãe dela fazia ela orar por todos os pedidos de oração dos missionários, as 10 metas de oração. Um por um. Um por um. E aqui eu quero propor novas metas de oração para nós hoje. Por quê? Porque a gente é progressista, sim, mas a gente abandonou a nossa fé no sentido místico, da conexão com o espírito e orar? Não. Só que a gente tem um diferencial, eu acho que isso é importante a gente colocar no nosso campo de vida, assim, que é uma coisa até que os meus pastores, né, das minhas igrejas tradicionais falavam. Uma brincadeirinha que eu adoro. Oração é orar mais ação. Então, eu acho que hoje a gente poderia se comprometer com alguns pedidos, que eu vou fazer essa rodada aqui, cada um vai trazendo um sobre essa causa indígena, para a gente refletir, orar na nossa casa, mas também agir em prol desses pedidos que vão ser feitos. Pri, começa aí com o seu. Que a igreja se preocupe mais em acompanhar o que está sendo votado no Congresso acerca das políticas públicas para as populações indígenas. Porque tem muitos aspectos, tem da grilagem, do garimpo, o próprio marco temporal. A gente fala disso na igreja. As crianças da escola dominical têm um mínimo entendimento do que está acontecendo no nosso país agora. Então eu acho que isso é um despertamento que a gente precisa para ontem. Acompanhar minimamente o que está acontecendo em termos de políticas públicas para essa população, porque são pessoas que vivem sem o básico, sem a terra para morar, então isso é inadmissível.
Pri, aproveitando agora nesse momento que você fez esse pedido de oração, eu queria pedir para você um encaminhamento para as pessoas, onde elas podem achar fontes seguras para se informar, para agir em prol dessas questões. Eu acho que um perfil interessante é o da APIB, né? Associação dos Povos Indígenas do Brasil. Existem outras, tem a mídia Índia, né? Que é mídia ninja, mas é mais voltada para essas questões. Tem a da COIAB, que são dos povos da Amazônia. Tem a Comissão Guarani, Virupá, que fala dos povos, dos aldeamentos Guarani, da etnia Guarani de modo geral. Enfim, no Instagram, hoje em dia, tem muitos influencers indígenas e atuando em áreas diferentes, desde questões de gênero, pessoas trans nesse ambiente indígena, até questões mais ligadas à terra, à luta mesmo, as questões religiosas. Então, tem muita gente boa para seguir nas redes sociais. Eu posso passar uma listinha, depois vocês colocam aí nas legendas, enfim, aparecer na minha cara aqui na tela. Enfim, tem muita gente legal para seguir e eu acho que essas instituições oficiais, né, a própria Célia Chacriabá, a Sônia Guajajara, o Marcos Chucuru, que são lideranças eleitas, estão em Brasília agora, no Congresso, atuando. Então, assim, tem gente boa pra gente seguir. Tem o próprio Ministério dos Povos Indígenas, para quem quer se informar mais. Perfeito. Não, que só fica desinformado quem quer. É isso. Verdade. E aí, Gibran, qual é o seu pedido de oração pela causa indígena no Brasil? Pois é, menina, que coisa, né? A gente mudou de governo, mas algumas coisas ainda continuam desumanas e tenebrosas, e uma delas é a galera lá dos Yanomami. É ruim quando a gente fala assim só sobre os Yanomami, porque a gente fica concentrando todo esse esforço e toda essa luta como se, né, assim, eles fossem talvez os únicos prejudicados do Brasil, e não são mesmo. Mas a situação dos Yanomami hoje é uma vergonha para nós, é uma situação de calamidade assim, total, do extremo do desumano, e que mesmo mudando de governo, não mudou muita coisa. E eu acho que é preciso que esse nosso governo, né, se responsabilize por isso, porque inclusive essa questão Yanomami é uma treta desse governo nos momentos passados, eles precisam de se responsabilizar e resolver isso. Então a minha oração é para que o nosso governo, né, do ponto de vista institucionalizado, toma vergonha na cara mesmo, que o Espírito Santo de Deus dê a eles um mínimo de entendimento do que eles estão fazendo, porque é fácil subir na rampa do Planalto abraçado com indígena. Agora, viver aí a lógica do dia a dia, como é que a gente faz? Então, a oração é para que a gente tenha menos fotos bonitas da população indígena quando nós estamos falando de um governo federal, e a gente tenha mais ações práticas que o governo pode, se quisesse, poderia avançar muito mais do que pudesse. Então a minha oração é para isso, né? Para que a gente tenha um governo que de fato responsabilize por todos os brasileiros e brasileiras, né? Minha oração é utópica. Minha oração é que os filhos do Gibran, os meus sobrinhos, as crianças do Brasil conheçam essas histórias não só nas escolas, mas dentro das nossas igrejas. Conheçam as histórias dos povos que formaram o nosso Brasil. Que essas histórias não sejam só histórias da carochinha para boi dormir, mas histórias que moldam o tipo de empatia que elas têm com o mundo, o tipo de reconhecimento que elas têm da alteridade, o tipo de olhar que elas têm para o outro, o tipo de Jesus que elas enxergam. Que essas crianças possam ver um Jesus com rosto indígena, um Jesus com rostos negros, um Jesus que é muito diferente do Jesus que eu aprendi a crer, que é um Jesus branco, de olhos azuis, loiro, que nem sua na cruz. Eu realmente acredito que a educação é um caminho importante de militância e que nós precisamos cada vez mais publicizar essas histórias, ouvir essas vozes e permitir que as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens saibam e multipliquem também essas vozes através das suas plataformas. Gente, para finalizar, meu pedido é muito pequeno também. Eu acho que está nesse campo da utopia, mas eu acho que o reino de Deus também é sonho, porque é sempre uma caminhada, né? E quanto mais perto do sonho a gente está, mais perto da vontade de Deus a gente está também. E eu gosto de pensar a vontade de Deus nesse campo. Mas eu oro para que a gente consiga enxergar e para que os nossos irmãos das nossas igrejas também se enxerguem na sua própria identidade indígena, porque a gente está falando muito de indígenas aldeados, da galera que está fora, mas tem indígena na igreja que, por
ter sido negado desse conhecimento, não teve nem a chance de fazer a sua própria retomada. Eu, graças a Deus, sou abençoada de ter amigas que estão nesse processo, a Pri, o Quilinho, a Lu Petersen, enfim, várias pessoas, mas, tipo, cadê esse conhecimento disponível para que a nossa igreja também tome parte desse processo, né? Se reconcilie com o seu passado, com a sua ancestralidade. Eu acho que esse é meu desejo, essa é a minha oração. A gente tinha que fazer uma pesquisa ou um trabalho de chá revelação, gente. Você tem que começar e procurar suas origens aí. É comum de países como o nosso, assim, que foram colônias absurdas de exploração, a gente não conseguir saber quem são os nossos ancestrais, porque isso é um projeto. Mas nós devemos fazer esse trabalho, sabe? Ir pesquisando, pergunta para sua mãe, para seu avô, para sua avó, quem que eram os avós delas. Cara, esse negócio é tão massa, você vai descobrindo, assim, coisas incríveis ou terríveis, né? Porque, enfim, às vezes você é pretão, pretona e seu avô, bisavô foi só de engenho. Infelizmente, o Brasil pode ter disso. Mas saber de onde a gente veio e quem a gente é maravilhoso. Agora, eu queria propor uma outra coisa aqui. Você que está acompanhando a gente, que esse negócio faz sentido para você, se você acompanha o nosso Instagram, se acompanha o nosso YouTube, se o conteúdo maravilhoso que essas mulheres aqui estão produzindo tá fazendo diferença para você, se você está sendo edificado de alguma maneira, se está sendo desconstruído, construído, não sei. Ou não trata a gente na lógica do capitalismo, não. Não consome a gente como um produto, não, porque isso é péssimo. A gente está lutando por uma outra perspectiva. Trata a gente como irmão e como irmã, e se isso faz sentido para você, apoia a gente. Entra aí no www.apoia.se/ORP, faz uma contribuição pra gente, ajuda esse projeto a acontecer. Não me consuma, me ame, isso é mais importante. E você pode contribuir com qualquer valor. Toda ajuda é muita ajuda. O mais importante não é a quantidade, o mais importante é a gente saber que a gente tá junto e que você tá ajudando a gente a continuar com esse projeto aqui. E se você tá numa situação financeira péssima, conta bancária lá no negativo, deixa um comentário, um coraçãozinho. Tudo isso ajuda a gente também no engajamento. Se você não seguiu a nossa página, segue aqui no YouTube, segue no Instagram e compartilha esse episódio com algum amigo seu que você acha que talvez gostaria de ouvir. Outra coisa que eu queria fazer um pedido também, e aí entra na cota do nunca te pedi nada, por favor. A gente tem sofrido muitos ataques de hate na nossa página oficial do Instagram e também aqui no YouTube. Então, se você é nosso amigo, se você já acompanha a gente há um tempo, tá nessa caminhada aí, demonstre o seu carinho pra gente, porque é muito importante pro algoritmo entender que a nossa mensagem, ela não tá só provocando ódio nas pessoas, mas também tá fazendo uma revolução. Tamo junto! Aquele abraço, falou, valeu, beijo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau.